O vento fresco da noite passava suavemente pela pequena aldeia de Aldeia do Norte, um recanto esquecido na periferia do Minho, onde as ruas de pedra brilhavam sob a luz tênue dos candeeiros antigos. O céu, pintado com tons quentes de laranja e dourado, estendia-se sobre as colinas distantes, enquanto dentro de uma modesta casa de granito, Catarina observava pela janela, o olhar perdido no horizonte. Ao seu lado, Miguel ajeitava o colarinho da camisa frente ao espelho, preparando-se para sair. Vais ficar muito tempo fora hoje? Perguntou Catarina, com um sorriso leve enquanto colocava os pratos na mesa para o jantar. Miguel deu um pequeno suspiro, tentando parecer confiante, mas os olhos traíam-no. Ele sabia que, como sempre, o prometido curto encontro com os amigos no bar do centro da aldeia provavelmente se alongaria até altas horas. Amigos como Joaquim, Tiago, Pedro, Paulo, André e o sempre enigmático Rui, raramente deixavam as noites terminar cedo. Bar, uma velha taberna com teto baixo e paredes salpicadas de recordações locais, tinha o cheiro misto de vinho tinto e fumo de lareira. Catarina decidiu ir até lá, talvez para surpreender Miguel, ou para entender o que realmente se passava naquele grupo que parecia tão unido, mas guardava segredos que inquietavam. Assim que entrou, foi recebida por uma onda de vozes altas e risadas, um contraste com a serenidade da aldeia. Miguel estava no centro, rodeado pelos amigos, mas algo nele estava diferente. Joaquim, com aquele sorriso maroto que sempre lhe dava arrepios, exclamou: Catarina, estávamos mesmo a falar de ti. Aproximou-se com um brilho malicioso nos olhos, enquanto os outros observavam com interesse. Catarina notou que Miguel evitava o seu olhar, o que fez o seu coração apertar. Aproximou-se dele, num gesto rápido, bateu-lhe no ombro. O que se passa? Murmurou, mas ele apenas respondeu com um sorriso forçado. De repente, Joaquim sugeriu uma brincadeira para animar a noite, algo que envolvia desafios, e pelo ar, não era nada inocente. Catarina sentiu um nó no estômago. Miguel poderia ter recusado, mas não o fez. Ela sabia que para ele, no meio daquele grupo, recusar era sinal de fraqueza. Não me agrada nada isto, disse Catarina baixinho, enquanto os amigos a pressionavam com olhares e sorrisos disfarçados de incentivo. Joaquim levantou uma caixa preta, abrindo-a lentamente. Dentro, um traje de criada minúsculo, com um avental delicado e acessórios que mais pareciam saídos de um filme cômico do que de uma festa. Catarina apertou a caixa contra o peito. Isto é uma piada, certo? Perguntou, tentando manter a voz firme. É só um jogo, respondeu Joaquim, recostado na cadeira com um sorriso de satisfação. Não vais fugir, pois não? Miguel desviava o olhar, como se o que acontecia não o afetasse. Antônio, o mais calmo do grupo, falou: se não quiseres, ninguém te obriga. Mas Catarina sentiu o peso dos olhares. Não era só uma brincadeira, era um teste. E, apesar do desconforto, sentiu que não podia recuar. Subindo até o quarto, onde a luz era fraca e o pó cobria os móveis antigos, Catarina olhou para o traje sobre a cama. A saia curta mal cobria as ancas, e os detalhes em renda pareciam mais provocar do que proteger. Olhou-se no espelho, inspirou fundo e repetiu para si mesma: é só um jogo. Quando desceu, o silêncio no bar caiu. Miguel levantou o olhar, tenso, enquanto Joaquim comentou com um sorriso: Catarina, estás perfeita para o papel. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, mas ela ficou calada. Paulo foi o primeiro a levantar o copo, com um sorriso tranquilizador: não te preocupes, é só para nos divertirmos. Sérgio e André fizeram comentários semelhantes, mas Catarina sentiu a falsidade nas palavras. Quando chegou a vez de Joaquim, ele segurou a mão dela por mais tempo do que necessário, com um sorriso arrogante: estás a fazer um ótimo trabalho. Catarina puxou a mão rapidamente, e Antônio, por fim, entregou-lhe o copo com um olhar preocupado: podes parar quando quiseres. Não deixes que eles te pressionem. Ela sentiu, mas sabia que o caminho de volta já não existia. A música começou a tocar, lenta e melancólica. Joaquim anunciou que Catarina teria de dançar com cada um deles. O medo apertou-lhe o peito. Era um passo demasiado íntimo para uma simples brincadeira. Mas Miguel ficou sentado, como se estivesse ausente, e ela decidiu continuar. Paulo foi o primeiro, com movimentos suaves, quase tímidos. Depois veio Pedro, mais insistente, e, por fim, Joaquim, cujo toque se tornou demasiado intenso, deixando Catarina desconfortável. Quando Antônio dançou com ela, foi diferente, respeitoso, calmo, um momento que parecia romper a tensão da noite. És mais forte do que imaginas, sussurrou ele, antes de se afastar. Joaquim bateu palmas, encerrando o jogo. Está feito, disse, com um sorriso de vitória. Catarina virou-se para Miguel, que evitava o seu olhar. Podemos ir? Perguntou, a voz firme mas com o coração a doer. Sim, respondeu Joaquim, apontando para a saída. No caminho para casa, o silêncio entre eles era pesado. Por que não disseste nada? Perguntou Catarina. Miguel baixou a cabeça, não sabia como.
Não queria que isto chegasse tão longe, estás a deixar que te usem. Não fazes nada para parar isto. Ele parou e olhou para ela. Eu queria consertar tudo. Catarina virou-se e afastou-se, sentindo o peso de uma traição silenciosa. Mais tarde, quando Miguel já dormia, o telemóvel de Catarina vibrou. Uma mensagem de Antônio. Se precisares, estou aqui. Ela leu, sentindo uma mistura de esperança e confusão. No dia seguinte, Miguel sugeriu uma caminhada até ao rio, um refúgio antigo da aldeia. Enquanto caminhavam, ele pediu desculpa, mas Catarina sabia que as palavras nunca seriam suficientes. Sentiu que algo dentro dela mudava, e que talvez, para salvar o que restava, teria de ser mais forte do que nunca. Quando chegaram ao topo da colina, Catarina olhou para o céu estrelado e sentiu o peso das decisões que viriam. O telefone vibrou novamente, mas desta vez, ela hesitou antes de olhar. A noite tinha segredos ainda por revelar, e a sua história estava longe de terminar. A brisa fria da madrugada envolvia a aldeia do norte, enquanto a luz tênue das estrelas começava a dar lugar aos primeiros raios do sol. Catarina permanecia sentada no velho banco de madeira à entrada da casa, o olhar fixo nas pedras irregulares da calçada. O vestido de seda azul marinho que usava moldava-se delicadamente ao corpo, realçando a linha suave da sua cintura e o contorno elegante dos ombros descobertos. Os sapatos de salto médio, em couro castanho, estavam ligeiramente empoeirados pelo caminho até ali, mas ainda assim mantinham um ar de sofisticação discreta, condizente com a mulher que Catarina estava a tentar reencontrar dentro de si. Cabelo castanho escuro caía em ondas naturais pelas costas, entrelaçado com uma pequena presilha de prata que reluzia em cada movimento. Nos pulsos, duas pulseiras finas, também em prata, refletiam a luz da manhã, acrescentando um toque de delicadeza ao conjunto. O seu rosto, apesar da beleza natural, mostrava sinais de cansaço e angústia. Olhos ligeiramente inchados e lábios entreabertos num suspiro que parecia querer libertar toda a tensão acumulada. Enquanto contemplava o vazio da aldeia ainda adormecida, o seu telemóvel vibrou discretamente no bolso do vestido. Catarina hesitou antes de retirar o aparelho. A mensagem era de Antônio. Aquelas palavras simples, se precisares, estou aqui, ainda ecoavam no seu coração, uma promessa silenciosa no mar de confusão. Decidiu responder com um simples obrigada, sentindo que cada letra afastava um pouco do peso da noite anterior, mas também a aproximava de um caminho desconhecido. No bar da aldeia, o ambiente era completamente diferente daquela manhã. As mesas estavam vazias, o cheiro a vinho e fumo substituído pelo aroma fresco do café acabado de preparar. Joaquim, com a sua camisa vermelha típica das festas populares e calças de ganga, limpava o balcão com um pano já gasto, murmurando para si mesmo uma canção antiga do Minho. O seu sorriso matinal perdia o tom arrogante da noite passada, mas o brilho nos olhos permanecia, como se guardasse segredos que a aldeia inteira desconhecia. Entretanto, Miguel caminhava pela rua principal, o passo lento e hesitante. Vestia uma camisa branca de linho, aberta no colarinho, e calças cinza que pareciam um pouco largas para ele, como se estivessem a tentar disfarçar a insegurança que sentia por dentro. Os sapatos, negros e bem engraxados, refletiam a luz do sol nascente, mas não conseguiam esconder o desconforto que o acompanhava desde a noite anterior. Ao passar pela pequena igreja barroca, parou por um momento, os dedos nervosos a tocarem a corrente do colar que trazia ao pescoço, um amuleto antigo que lhe pertencia desde a infância. Pensou em Catarina, nas palavras não ditas, no silêncio pesado que o separava. Miguel. Chamou uma voz atrás dele. Era Antônio, que se aproximava com um sorriso calmo, vestindo uma camisola de malha azul e calças bege. Nos seus olhos, havia uma calma que contrastava com a tempestade interior de Miguel. Precisamos de conversar, disse Antônio, num tom firme, mas gentil. Miguel suspirou e assentiu. Sabia que aquela conversa era inevitável, mas temia o que poderia revelar. Enquanto caminhavam em direção ao pequeno café da praça, Catarina observava de longe, sentindo um misto de curiosidade e receio. O seu coração apertava-se com a incerteza do que o futuro reservava, mas uma coisa era clara: aquela aldeia, com as suas ruas de pedra e segredos antigos, tinha muito mais histórias para contar. Histórias que poderiam mudar para sempre as vidas daqueles que nela viviam. Entre sussurros e olhares furtivos, uma sombra misteriosa começava a ganhar forma, prometendo que o próximo capítulo seria ainda mais intenso e revelador. A névoa matinal ainda envolvia as colinas verdejantes que abraçavam a aldeia do norte quando Catarina entrou no pequeno café da praça, onde Miguel e Antônio já aguardavam. O aroma forte do café acabado de coar misturava-se com o cheiro doce dos pastéis de nata que repousavam numa bandeja sobre o balcão. O ambiente era simples, mas acolhedor, com mesas de madeira gastas pelo tempo e fotografias antigas da aldeia penduradas nas paredes caiadas. Catarina usava um vestido de algodão branco, com pequenas flores azuis bordadas nas mangas curtas, que realçava a leveza dos seus movimentos.
Os seus cabelos, ainda ligeiramente ondulados pela brisa da manhã, estavam presos num rabo de cavalo baixo, deixando visíveis os contornos delicados do pescoço. Nos pés, uns sapatos rasos em pele castanha, práticos para a caminhada até o café, mas que não escondiam a elegância natural da jovem. Miguel, ao vê-la entrar, levantou-se com um misto de nervosismo e esperança, ajeitando a gola da camisa como se isso pudesse corrigir a tensão no ar. Antônio permaneceu sentado, observando a cena com uma serenidade quase paternal. Obrigado por virem, começou Catarina, a voz firme, apesar do peso que sentia no peito. Precisamos de falar sobre o que aconteceu. Miguel deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Eu sei que falei contigo, Catarina. Deixei que aquela noite se tornasse um pesadelo e não consegui proteger-te. Sinto muito. Ela respirou fundo, tentando controlar a vontade de chorar. Não é só isso, Miguel. É a forma como deixaste que eles te manipulassem. A sensação de que não eras tu, que eras apenas um espectador da tua própria vida. Antônio interveio, com a voz calma e pausada. Miguel, ninguém está aqui para julgar. O que importa é que estejas disposto a mudar, a ser o homem que Catarina merece. Miguel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade apertar o peito. Quero tentar. Por nós. Mas sei que não vai ser fácil. Catarina olhou para Antônio, um brilho de gratidão nos olhos. Obrigada, Antônio. Por tudo. Ele sorriu, mas havia uma sombra de preocupação no seu olhar. Há algo mais, Catarina. Algo que descobri e que pode mudar tudo. O silêncio instalou-se rapidamente, pesado como um presságio. Miguel franziu o sobrolho, curioso e apreensivo. O quê? Antônio respirou fundo e começou a contar uma história antiga, sobre um segredo enterrado na própria aldeia, algo que ligava todos eles de formas inesperadas. Falou de cartas escondidas, encontros clandestinos e promessas quebradas que ainda ecoavam nas pedras das ruas. Catarina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A leveza da manhã desaparecera, dando lugar a um cenário de mistério e perigo. Isso pode explicar muita coisa, murmurou Miguel, olhando para Antônio com renovado interesse. Sim, confirmou Antônio. Mas também significa que estamos todos envolvidos num jogo muito maior do que imaginávamos. Catarina apertou as mãos sobre a mesa, o coração a bater acelerado. E o que vamos fazer agora? Antes que Antônio pudesse responder, a porta do café abriu-se com um estrondo, e uma figura encapuzada entrou, olhando em redor com olhos que brilhavam de determinação. Vocês acham que podem esconder a verdade para sempre? A voz era firme, carregada de uma autoridade inesperada. O trio trocou olhares rápidos, cientes de que a paz que parecia estar a renascer em Aldeia do Norte estava prestes a ser abalada de vez. E assim, entre os primeiros raios de sol e as sombras do passado, começava um novo capítulo, onde lealdades seriam testadas e segredos enterrados ameaçariam vir à tona, deixando todos à mercê de um destino incerto e perigoso. A figura encapuzada avançou pelo café com passos decididos, o olhar fixo em Catarina, Miguel e Antônio. O som dos seus sapatos de couro batendo no chão de madeira ecoava pela sala silenciosa, fazendo o ambiente parecer ainda mais tenso. O capuz caiu lentamente, revelando o rosto de uma mulher de olhos intensos e cabelo negro preso num rabo de cavalo apertado. Tinha uma expressão séria, quase desafiadora, e trazia consigo uma pasta de couro desgastada pelo tempo. Meu nome é Isabel, anunciou, a voz firme e sem um pingo de hesitação. E aquilo que vocês acham que é um segredo da aldeia, é apenas a ponta do iceberg. Catarina sentiu um nó na garganta, e Miguel apertou os punhos, como se quisesse controlar a tempestade que se formava dentro dele. Antônio inclinou-se para a frente, interessado, mas também cauteloso. Isabel, explica-te, pediu Antônio, com a voz calma, mas carregada de autoridade. Não temos tempo para jogos. Isabel abriu a pasta e retirou um envelope amarelecido, cheio de cartas e documentos antigos. Colocou-os sobre a mesa, espalhando-os com cuidado, como se cada pedaço de papel fosse uma peça de um quebra-cabeças que poderia destruir ou salvar a aldeia. Estas cartas provam que há muito mais por trás das aparências. Famílias influentes, promessas de silêncio, e uma rede de acordos que mantém a aldeia numa espécie de prisão invisível. Catarina examinava as cartas, sentindo o peso das palavras escritas à mão, algumas com caligrafia elegante, outras apressadas e nervosas. Cada frase parecia carregar uma história de traição e medo. E o que é que isso tem a ver conosco? Perguntou Miguel, com a voz carregada de dúvida e preocupação. Isabel olhou diretamente para ele, com um sorriso irônico. Tudo. Porque vocês, mesmo que não saibam, fazem parte desse jogo desde sempre. Miguel, tu és neto do antigo administrador da aldeia. Catarina, a tua família tem ligações que remontam a gerações. Antônio, tu és o elo que pode mudar tudo. Antônio franziu o sobrolho, surpreso. Eu? Como assim? Tens acesso a documentos que podem revelar a verdade, explicou Isabel.
Mas para isso, precisas estar disposto a enfrentar o que está escondido, mesmo que isso signifique pôr em risco tudo que conheces. Catarina sentiu uma mistura de medo e determinação crescer dentro dela. As suas roupas simples e discretas agora pareciam insuficientes para a batalha que se avizinhava. O vestido branco com flores azuis, o rabo de cavalo preso, tudo parecia muito pequeno para o peso da verdade que iam enfrentar. Miguel olhou para Isabel, depois para Catarina e Antônio, e suspirou. Então, o que fazemos agora? Isabel fechou a pasta com um estalo seco. Primeiro, precisamos de preparar-nos. A aldeia vai ficar agitada, e os que querem manter os segredos a salvo não vão recuar facilmente. Antônio levantou-se, olhando para os dois amigos com um sorriso firme. Temos um longo caminho pela frente, mas juntos, podemos mudar o destino de Aldeia do Norte. No exterior, o sol subia no horizonte, iluminando as ruas de pedra com uma luz dourada, enquanto uma sombra, quase imperceptível, observava pela janela do café. Um sorriso cruel curvava os seus lábios, sabendo que o jogo apenas começava. E assim, com as cartas na mesa e os segredos prestes a serem desvendados, a aldeia voltou a mergulhar numa trama de mistério, onde cada passo poderia ser o último, e a verdade, a arma mais perigosa de todas. O sol já aquecia a aldeia de Aldeia do Norte quando Catarina, Miguel, Antônio e Isabel saíram do café, cada um carregando o peso das revelações e a urgência das decisões que tinham pela frente. As ruas de pedra, normalmente tranquilas e banhadas pela luz dourada da manhã, agora pareciam testemunhas silenciosas de uma conspiração que ameaçava desmoronar o frágil equilíbrio daquela comunidade. Catarina vestia um casaco leve de lã cinzenta que realçava sua silhueta esguia, e os seus sapatos de couro marrons batiam ritmadamente nas calçadas enquanto caminhava, os olhos atentos a cada sombra que se movia nas janelas antigas. Miguel seguia ao lado dela, o seu passo hesitante contrastando com a firmeza que tentava demonstrar, a camisa branca já amarrotada pela tensão da conversa anterior. Antônio mantinha-se à frente, com o rosto determinado e as mãos nos bolsos das calças escuras, enquanto Isabel, com seu sobretudo preto e olhar penetrante, observava a aldeia como uma caçadora à espera do momento certo para atacar. Temos de agir rápido, afirmou Isabel, parando junto uma velha fonte de pedra no centro da praça. Os que controlam esta aldeia não vão ficar parados a ver os seus segredos serem descobertos. Miguel franziu o sobrolho, nervoso. E como sabemos em quem podemos confiar? A esta altura, até os nossos amigos podem estar envolvidos. Catarina lançou-lhe um olhar firme. Miguel, se não começarmos por algum lado, nada vai mudar. E eu já não aguento esta sensação de impotência. Antônio concordou, ajustando os óculos. Precisamos de reunir provas sólidas, algo que não deixem ignorar. Mas também temos de ser cautelosos. A aldeia é pequena, e as pessoas falam. Isabel sorriu, um sorriso frio e calculista. Por isso mesmo, vamos usar o que eles menos esperam, a própria história da aldeia. As cartas que vos mostrei são só o começo. Existe um arquivo escondido na antiga casa do administrador, cheio de documentos que podem provar tudo. Catarina sentiu um arrepio de excitação misturado com medo. A ideia de invadir um sítio proibido, de desenterrar segredos enterrados há décadas, parecia saída de um romance, mas era a única hipótese que tinham. Então, quando começamos? Perguntou Miguel, tentando esconder a ansiedade. Hoje, ao cair da noite, respondeu Isabel, com um brilho sombrio nos olhos. A aldeia estará mais adormecida, e teremos menos hipóteses de sermos apanhados. Enquanto planejavam os detalhes, um gato preto cruzou a sua passagem, parando por um momento a observá-los com olhos amarelos brilhantes. Catarina sorriu, lembrando-se de um ditado popular das suas terras: gato preto não traz azar, traz mistério. Talvez fosse precisamente isso que os esperava. Durante o dia, cada um seguiu o seu caminho, aparentando normalidade, mas com o coração aos pulos. Catarina foi até a pequena livraria da aldeia, onde trocou um olhar cúmplice com a dona, uma senhora idosa chamada Dona Amélia, que, com um sorriso maroto, lhe entregou um livro antigo sobre história local, um possível disfarce para suas investigações. Miguel foi até a oficina do pai, fingindo interesse pelas ferramentas antigas, enquanto Antônio visitava discretamente a biblioteca municipal, procurando informações que complementassem os documentos de Isabel. Quando a noite finalmente caiu, envolveu a aldeia como um manto escuro e silencioso. Sob a luz pálida da lua, o quarteto reuniu-se junto à velha casa do administrador, um edifício imponente de pedra e madeira, com janelas fechadas e uma aura de mistério que parecia respirar segredos antigos. Lembrem-se, silêncio e rapidez, sussurrou Isabel, enquanto empurrava a porta que rangeu, abrindo caminho para o que poderia ser o momento decisivo daquela história. No interior, o cheiro a pó e madeira velha era quase sufocante. As paredes estavam forradas com estantes cheias de livros empoeirados, e mesas cobertas com papéis amarelados pelo tempo. Catarina sentiu pulsar do seu coração como se fosse um tambor de guerra. Enquanto exploravam o espaço, encontraram um compartimento secreto atrás de uma estante que continha uma caixa metálica trancada.
Antônio examinou a fechadura com cuidado, e com algumas ferramentas que trouxera, conseguiu abri-la lentamente. Lá dentro, estavam documentos, fotografias antigas e diários que revelavam uma rede de corrupção, traições e acordos obscuros que envolviam não só as famílias da aldeia, mas também figuras influentes da região. Isto é muito maior do que pensávamos, murmurou Catarina, folheando um dos diários com dedos trêmulos. De repente, um ruído vindo do corredor fez com que todos se congelassem. Passos apressados aproximavam-se. A tensão subiu ao máximo. Rápido, temos de sair daqui, exclamou Isabel, guiando o grupo para uma saída lateral. Ao escaparem para a noite fria, Catarina sentiu que não só tinham desenterrado a verdade, mas também despertado forças que não estavam preparadas para enfrentar. O jogo de sombras na aldeia acabará de começar. No silêncio da noite, uma voz sussurrou atrás deles, quase inaudível: vocês não vão escapar assim tão facilmente. E com isso, a escuridão engoliu a aldeia, deixando no ar a promessa de perigos e revelações que só o tempo poderia desvendar.